Bem-vindos ao pack de agosto. É verão, nada melhor do que beber uma boa cerveja fresquinha. Temos um pack muito especial, 10 cervejas. Aqui começamos com uma non-alcoholic, uma cerveja que eu tenho muito a dizer sobre ela, feita pela Brussels Beer Project. Vocês já sabem, eu produzi para a Brussels Beer Project durante bastante tempo e fiz parte do processo criativo de criar esta cerveja, a Picobello. É uma cerveja muito especial, é hoje em dia uma das principais cervejas sem álcool, da nova vaga de cervejas sem álcool, que os cervejeiros artesanais têm estado a trazer para o mercado e estão a desromper muito o preconceito que existia em relação à cerveja sem álcool. E trazemos aqui a Picobello, cerveja muito diferente do que é normal fazer nas cervejas sem álcool. É uma fermentação mista controlada. E o que é que isto significa? Usa-se duas leveduras diferentes. Uma é uma levedura que faz acidificação, vai produzir ácido lático, uma mistura com lactobacilos, por exemplo, que faz o que o iogurte faz, né, da acidificação. E depois uma levedura que não faz a fermentação de maltotriose. Maltotriose é um dos principais açúcares produzidos na maceração de malte quando estamos a fazer o processo de produção. Então, basicamente, dá para controlar a fermentação da cerveja ao não fermentar tantos açúcares disponíveis e ao não produzir tantos açúcares também, que é uma abordagem diferente do que as cervejeiras industriais fazem à cerveja sem álcool, em que normalmente fazem uma cerveja com 5% de álcool e depois dealcoolizam, fazem evaporação do álcool por método de aplicar calor à cerveja. Isso tem alguns contras, que é a evaporação também de compostos aromáticos e de sabor à cerveja. É por isso que muitas vezes as cervejas industriais são consideradas mais chatas, muito mais tímidas sensorialmente. Ao fazermos estas cervejas como a Picobello, mantemos os sabores todos, ela mantém um perfil aromático e um perfil de sabor muito mais fresco, muito mais intenso, que não é possível fazer com o método de alcoolização. A Brussels Beer Project, que vocês já conhecem, fundada por Sébastien e Olivier em Bruxelas, para desromper um pouco o que as cervejeiras belgas faziam no mercado até há 15 anos atrás. Eles tiveram o slogan do Leave the Abbey, Join the Playground, e claramente que nós fazemos o Join the Playground com a Picobello. É uma Zero IPA, bastante lúpulo. Eu não sei se os meus colegas entretanto mudaram os lúpulos, mas na altura era Citra, Mosaic e Amarillo. E depois a cerveja tinha bastante malte, bastante aveia, bastantes cereais não maltados, o trigo também, para deixar também um corpo e combater o perfil mais aguado que as cervejas sem álcool às vezes têm. Ela faz essa ponte. É uma cerveja, eu estou a beber em lata porque também é para provar que às vezes cerveja não precisa ser sempre no copo, e podemos começar aqui o verão em agosto, apesar de estar assim um bocadinho nublado hoje, mas está calor. A Picobello é muito interessante porque tem este perfil de IPA bastante lupulado e ela é ligeiramente ácida, tem um perfil de acidez um bocadinho mais elevado, que traz bastante frescor, bastante capacidade de refrescância. Eu ganhei o hábito de todos os dias beber uma ou duas Picobellos quando estava em trabalho, porque claramente tem esta vantagem de não ter álcool, tem sabor de cerveja, tem um perfil lupulado forte e pronto, dá para combater o excesso de cafés que se pode tomar quando estamos a trabalhar, mantendo aqui este efeito de dar uma pausa com sabor a cerveja, um bom aroma de lúpulo. Ela é bastante aromática, vocês depois, se puserem no copo, vão ver, vão sentir que ela é bastante aromática, tem um perfil muito fresco de lúpulo. E pronto, a Brussels Beer Project tem outra linha de picos, tem a Pico Nova também, e também tem a Delta 03. E o 03 muitas vezes a gente ouve o comentário: porque é que não é 00, o 03 tem algum álcool? O 03 é basicamente por essa razão que vos disse no início, de ser uma fermentação controlada. Nós controlamos a fermentação e interrompemos a fermentação quando ela chega ao 0.3, ao aplicar temperaturas frias, e a levedura fica dormente e não vai fermentar mais. E tem esta vantagem: ao fazeres uma fermentação controlada, mantém-se muito mais sabores do que se manteria se fizéssemos a dealcoolização. Isto é uma cerveja para beber em qualquer momento, eu acho.
aqui na piscina. É uma alternativa, ou uma complementaridade a quem não quer beber álcool, porque tem o sabor a cerveja, ela não tem muitas calorias, o álcool muitas vezes traz muitas calorias, então pode ser aqui uma boa alternativa para quem quer ter um produto que saiba a cerveja, que seja cool também, sem ter um índice calórico muito elevado. Sabe ao mesmo que eu me lembrava, isto é um processo, a Picobello foi lançada em 2019, e eu lembro com o meu colega Sam, nós tivemos o projeto nas mãos de fazer os protótipos todos para a Picobello, e foi um processo bastante delicado, porque fazer cerveja sem álcool é muito mais desafiante do que a cerveja normal, porque tem ali muitas condicionantes de esterilização, a cerveja, quando tem álcool, ela acaba por proteger qualquer tipo de bactérias que podem entrar ali, então o processo para fazer cerveja sem álcool é tem de ser muito mais afinado do que a cerveja com álcool. E é isso, foram eu não sei, umas 20 cervejas diferentes que a gente fez, sempre a baixar o álcool, começar em 4.5, sempre a baixar até encontrarmos o perfil que a gente queria para 0.3, sempre para garantir que a cerveja estava sempre em conformidade, em termos de sanitização, em termos de não ter qualquer tipo de bactéria lá dentro. Ela é super refrescante, é para beber tranquilamente, bastante lúpulo, aveia, trigo, cevada maltada, e é isso. Vem aí uma excelente edição deste pack de agosto, muitas boas cervejas para provar, muitas belgas outra vez, já sabem, o sindicato tem excelentes cervejas da Bélgica, esta Picobello é uma delas, uma excelente cerveja sem álcool, ou 0.3. Isto também é importante dizer, se for abaixo de 0.5 pode ser chamada cerveja sem álcool, por exemplo. O 0.3 tem o mesmo ou menos que algumas bananas maduras. As bananas, quando estão muito maduras, elas produzem álcool, o que pode ter mais álcool do que, por exemplo, uma cerveja sem álcool. E também estou a dizer isto também para um bocado para combater o preconceito que existe de haver cervejas com 0.3. Isto para dizer que não faz mal nenhum 0.3, nós podemos beber, as grávidas podem beber, não tem qualquer problema em termos de saúde. É normal existir álcool em alguns produtos, o álcool é uma coisa que acontece naturalmente na natureza. Por exemplo, kombuchas às vezes tem um bocadinho de álcool, mas não tem que pôr no rótulo, a cerveja tem que estar sempre no rótulo. E na Picobello, como ela tem 0.3, tem que estar no rótulo também, mas não tem qualquer problema em termos de consumo. É isso, vemos nas próximas 9 cervejas, temos muito para contar. Um abraço e até à próxima cerveja.